Os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Ele é capaz de realizar todas as coisas. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes administrava a Galileia, e seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconídide, Elisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação que vem de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas, maravilhas fez conosco. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. a palavra de Deus foi dirigida a João no deserto. A palavra de Deus foi dirigida a João no deserto. Bendito aquele que mesmo no deserto é capaz de ouvir a voz de Deus. Bendito aquele que mesmo nos desertos da vida é capaz de ouvir a voz de Deus. É possível ouvir Deus sim, mesmo no deserto. É possível sim fazer experiência com Deus, mesmo vivendo no deserto, seja exterior ou seja interior. A palavra de hoje nos fala do momento em que Jesus, diante da palavra, Jesus não é colocado na palavra de hoje, mas nos fala daquilo que vai preparar o caminho do Senhor. João, aquele que vem com autoridade e poder, cheio do Espírito, aquele que Jesus, quando vai dizer, vai anunciar que não nasceu homem algum filho de mulher maior do que João. É um homem simples, rude, de pouco conhecimento, de sandália nos pés, desprovido de toda beleza física, vivia vestido de pele de camelo, comia coisas estranhas, gafanhoto e mel silvestre, fez do deserto sua habitação. Para muitos era uma pessoa diferente,
muito diferente. Mas aqueles que são diferentes, que são capazes de fazer a diferença de Deus. Aqueles que não têm medo de viver de Deus. Aqueles que não têm medo de ser diferente, de não querer ser igual a todo mundo, de não entrar em esquemas. E não ter medo de ser visto como diferente. Estes fazem a diferença na vida daqueles que estão ao seu redor. E traz o novo de Deus. Anuncia um novo de Deus. Porque eles na vida já são o novo de Deus. Testemunho não com as palavras, mas com a vida. Gritam com a vida, com testemunho, a verdade de Deus que é possível sim ser vivida. A palavra nos fala que João ele estava no deserto quando ele ouviu a voz de Deus. E muitas vezes nós vivemos experiências na vida de deserto, sim. Seja exteriores, sejam interiores. Momentos em que parece que estamos sozinhos, onde todas as coisas são mais difíceis, onde tudo se torna desfavorável, onde as coisas não estão do modo, no lugar, do jeito como eu queria. Mas nessas experiências, Deus é capaz de falar, Deus é capaz de se mostrar, mas eu preciso ter abertura para ouvir a voz de Deus que fala. A pedagogia de Deus é diferente da nossa. Muitas vezes nós queremos tranquilidade, tudo muito tranquilo, paz. E Jesus, quando quer falar, mesmo no meio dos grandes barulhos, tempestades e ventos fortes, se encontrar uma alma que quer ouvir a sua voz, Ele vai falar. E quando Deus vai falar com o povo e fazer uma aliança com o povo, antes de chegar na terra prometida, onde Deus leva o povo? Para o deserto. Os desertos existenciais que às vezes passamos, que estão preparando para uma grande experiência de um novo de Deus na nossa vida. Mas que eu preciso resistir, mas que eu preciso persistir, e eu não posso desistir. Sempre na Sagrada Escritura, antes da realização das grandes promessas de Deus, existe um tempo de prova, existe um tempo de preparação, onde Deus está preparando, onde Deus vai tornar apto para aquilo que Ele quer conceder. As provações nada são do que uma preparação para que eu esteja apto para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus tem. E João é aquele que nos ensina que é possível sim ouvir Deus no deserto, que é possível sim escutar a voz de Deus e receber de Deus aquilo que Ele quer para cada um de nós, mesmo vivendo experiências de deserto, experiências que duram anos, meses. Eu consigo ouvir Deus sim no deserto, nas dificuldades, nos grandes desafios. E João é aquele que aprendeu a ouvir para levar aquilo que Deus quer, não aquilo que Ele quer, não aquilo que Ele acha, não aquilo que Ele pensa, mas Ele quer ser boca de Deus. Ele fecha o ciclo dos profetas, porque a partir dele Deus não mais vai falar por meio de profetas, Deus mesmo vai falar. Ele mesmo vai se encarnar, Ele mesmo vai vir, vai caminhar. Não mais enviará ninguém para falar em nome dEle. Ele mesmo vai descer dos céus, do trono de sua glória, e vai assumir a condição humana, para que possamos crer, servir, adorar aquilo que vemos e conhecemos. E João é aquele que prepara. João é aquele que vai a palavra de hoje dizer: eu sou a voz que clama no deserto, eu vou endireitar o caminho do Senhor, preparar um povo bem disposto para o Senhor. E João, ele é filho
do milagre de Deus. E aqueles que são filhos do milagre de Deus vão levar os milagres de Deus. Aqueles que são filhos do sobrenatural de Deus vão levar o sobrenatural de Deus. O nascimento de João, um grande homem que foi considerado pelo próprio Jesus como o maior nascido de mulher, precisou de muita oração. Muita oração. Precisou de muita oração. Muitas vezes a gente acha que Deus está demorando, mas existem grandes graças que virão das mãos de Deus que precisam ser preparadas, regadas e sustentadas por muita oração. Não é que Deus está esperando, não é que Deus está te fazendo esperar, não é que Deus esqueceu, não é que Deus está demorando, mas é que você precisa preparar pela oração o grande de Deus, o mais de Deus. E João, ele foi tão desejado, tão esperado, e que parecia que Deus tinha esquecido de Zacarias e sua esposa, que eram homens tementes a Deus, obedientes, justos, fiéis, faziam de tudo para andar na presença do Senhor, e que desde quando se uniram em matrimônio, a única coisa que eles queriam: Senhor, dai-nos um filho. E Deus tardava, parecia que Deus não escutava. Senhor, dai-nos um filho. Eram justos. Ele era sacerdote, vivia no templo, sua vida era dedicada ao altar, e a sua esposa uma mulher justa diante de Deus. E eles clamavam, ela era estéril. E passaram anos rezando, pedindo a mesma coisa, e parecia que não iam conseguir aquilo que pediam. Mas a palavra nos fala que eles não desistiram de pedir. Existem sonhos na nossa vida, que são sonhos de Deus, que estão gravados na nossa alma, que eu não posso abrir mão. Eu não posso abortar os sonhos de Deus na minha vida. Se eu paro de sonhar, eu vou deixando a vida me levar, eu não vou conseguindo caminhar. Às vezes as pessoas que sonham tanto são aquelas que enxergam aquilo que ninguém vê e caminham. Se eu paro de sonhar, eu vou parar de viver. E eles já estavam numa idade bem avançada, não tinham mais condições humanas, físicas, naturais, pelas leis naturais humanas, de conseguir aquilo que queriam. Aí entra a graça de Deus. Existem sonhos na nossa vida que, se a gente esforçar, dedicar, batalhar, lutar, dar um pouco a mais, ter suor, ter um pouquinho de sangue também, a gente vai conseguir. Para isso eu não falo que vocês devem rezar muito, mas trabalhem muito, dediquem muito. Aquilo que você dá conta, Deus vai te ajudar e você vai fazer. E não espera Deus fazer aquilo que você dá conta. Agora, aqueles sonhos que não dependem de mim, não dependem da minha condição, esses sonhos são Deus que realiza. Aquilo que foge da minha condição, e é isso que a palavra de hoje vai nos ensinar. Como alcançar aqueles sonhos que só Deus pode realizar, que foge da minha condição, que humanamente eu não posso. Aí entra a história de João. A palavra nos fala que, logo do mesmo jeito como começa o evangelho de hoje, trazendo um fator temporal daqueles que governavam, quando vai dizer da história de João, vai dizer, Evangelho de São Lucas, no dia do rei Herodes, nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve também um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abidias. Sua mulher, descendente de Araão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Olha o que a palavra fala. Ambos eram justos diante de Deus e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor,
não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, Zacarias entrar no santuário do Senhor, nos santos dos santos, nos santos dos santos, justos, irrepreensíveis, tementes a Deus, observava os mandamentos, entrou nos santos dos santos. Quando um justo entra nos santos dos santos, o sobrenatural de Deus acontece. Quando ele entra, como era de costume, para oferecer o incenso, toda a assembleia estava do lado de fora em oração. Apareceu um anjo e disse: Zacarias, não temas, sua súplica foi ouvida diante de Deus. Sua súplica foi ouvida diante de Deus. Mas que súplica era essa? O que Zacarias estava pedindo no Santo dos Santos? A partir de hoje, sua mulher conceberá à luz a um filho. Mesmo tendo uma idade avançada, mesmo diante da sua natureza incapaz, mesmo com a sua mulher estéril, quando ele entra no Santo dos Santos, o que ele pede? O que ele pede? O que ele pede? Que eu tenha o quê? Um filho. A tua súplica foi escutada, o teu pedido chegou ao trono da glória do Senhor. Quando um homem justo de Deus, temente a Deus, que observa irrepreensivelmente os mandamentos, as leis de Deus, quando ele entra no Santo dos Santos, o sobrenatural de Deus acontece. Esse é o lugar aonde precisamos estar, para que os sonhos que superam a nossa condição sejam realizados em Deus. O lugar da glória de Deus, o lugar da manifestação, o lugar do impossível se tornar possível. O que é o Santo dos Santos? Aqueles que entram no Santo dos Santos não saem do mesmo modo. Era o lugar mais santo que existia na face da terra. O Santo dos Santos era um lugar onde só podia entrar uma vez por ano, no templo de Jerusalém, onde eles rezavam e faziam sacrifício. Existia um lugar à parte, como a capela do Santíssimo. Existia um lugar à parte que era, a entrada era coberta por um véu, e só podia passar por aquele véu e entrar lá dentro uma vez por ano. Um sumo sacerdote que era escolhido entre milhares e milhares de sacerdotes da classe, escolhiam um. Talvez nunca mais na vida dele ele conseguiria entrar lá dentro. Ninguém poderia entrar lá dentro. Somente um sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifícios a Deus e pedir a Deus aquilo que precisava e rezar pelo povo. E Zacarias foi escolhido naquela época para entrar no Santo dos Santos. Um justo, temente a Deus, quando entra no lugar da glória de Deus, o sobrenatural acontece. Ali é o lugar onde a graça que supera a nossa condição, que não depende de nós, pode acontecer. Esse é o lugar onde nós devemos estar. Se existem sonhos na minha vida que superam a minha condição, é esse o lugar, com as condições que eu preciso, obedecer os mandamentos da lei do Senhor, ser irrepreensível diante de Deus, obedecer aos seus mandamentos, seguir os mandamentos do Senhor e os seus estatutos. Eles eram justos diante de Deus. Quando um homem e uma mulher, como Zacarias e Isabel, entra no Santo dos Santos, o sobrenatural acontece. A esses não precisam mais de rezar para que alcance o seu sobrenatural, porque se eles estão no Santo dos Santos, a graça de Deus acontece. O lugar da glória de Deus. E o que era o Santo dos Santos?
que tinha lá dentro de tão sobrenatural? Lá dentro existia a Arca da Aliança, que era uma arca com 2 querubins, 2 anjos com as asas para cima que cobriam aquela arca. E dentro daquela arca estava as tábuas da aliança, que são os 10 mandamentos, e o cajado que conduziu Abraão. Os mandamentos e o cajado, nosso pai da fé, a obediência cega a Deus. E os mandamentos, e ali Deus falava, ali Deus conduzia, lugar onde Salomão buscava sabedoria, as respostas para Deus. E quando o povo de Deus queria vitória, eles simplesmente pegavam a arca da aliança, tiravam do lugar e caminhavam com ela, e Deus dava vitória onde aquela arca entrava. O cerco que foi feito em Jericó, que fez cair uma muralha enorme que se colocava diante do povo de Deus, foi quando eles carregavam a arca da aliança e colocavam diante daquele obstáculo. Ela caiu por si, sem eles fazerem nada. É mais do que um objeto, é uma experiência de vida, de temor, de viver na palavra de Deus, de se tornar irrepreensível, de viver as ordens e os mandamentos de Deus, e a obediência. Por isso o cajado daquele nosso pai da fé, Abraão, que viveu em tudo a vontade de Deus, largou tudo para seguir aquilo que ele nem conhecia, que Deus prometia. O nosso pai da fé, a fé acompanhada dos mandamentos de Deus, traz o sobrenatural, a vitória, a intervenção de Deus em qualquer situação. E quando eles caminhavam com a arca, a graça de Deus acontecia, e lá no Santo dos Santos ficava lá dentro os mandamentos e o cajado, e ali a glória de Deus se manifestava. E quando a arca da aliança surge, quando aquilo que de sagrado Deus se manifestava, começa onde? No deserto. Quando o povo foi retirado da terra da escravidão e foi levado para chegar à terra prometida, existia primeiro o deserto, o lugar onde o povo reclamou, onde o povo murmurou, onde o povo negou Deus, onde o povo criou um bezerro para adorar de ouro, onde não souberam esperar o tempo de Deus, onde continuaram com os apegos que traziam do período da escravidão. E quanto mais eles murmuravam, reclamavam, abandonavam as ordens, os mandamentos, as serpentes do deserto vinham e picavam, e eles morriam. Mas quando olhavam para o alto e rezavam e recordavam da aliança de Deus, eles eram curados. Por isso Moisés fez uma serpente de bronze e colocou num poste no alto, porque viu que o povo estava morrendo, para que não esquecesse aqueles que tiraram ele da escravidão, aqueles que tirou eles da escravidão. E quando Deus vai fazer uma aliança com o povo, vai entregar os mandamentos, foi justamente nesse contexto de erro, de deserto, de conflitos, de desafios, de quedas. Ali Deus faz uma aliança com o povo, coloca um anel no dedo do teu povo. A primeira aliança que Jesus depois vai ressignificar com o seu sangue, com sua cruz. Esta é a nova e eterna, não precisa de outra. Mas a primeira aliança é feita no deserto, no lugar do sofrimento, no lugar da dificuldade, no lugar do desafio, no lugar das quedas, no lugar dos limites, o lugar onde era tudo desfavorável para o povo. Mas ali Deus fez uma aliança e entregou os mandamentos. Enquanto eles carregavam aqueles mandamentos e viviam, eles tinham a intervenção de Deus, tinham o sobrenatural de Deus, que dava tudo, que conduzia, que direcionava. E eles foram aprendendo a ouvir Deus, mesmo no deserto. E João, quando nasce, ele viveu uma vida que não foi também muito fácil, muito favorável.
Sua mãe já era estéril, de idade avançada, o seu pai também de idade avançada. Com certeza não teve o cuidado dos pais por muito tempo. E mesmo assim não se revoltou, não brigou, não discutiu, não se rebelou, não guardava mágoa, ressentimentos. Pouco tempo deve ter tido o cuidado do pai e da mãe, porque eles já eram de idade bastante avançada. E ele faz uma escolha de sua vida para viver aonde? No deserto. Quando a gente vai escolher um lugar para viver, a gente sempre escolhe um lugar que tem no mínimo uma estrutura de sobrevivência mínima. E se não tem, a gente adapta o lugar para ter. João escolhe o deserto para viver. Usa vestes de pelo de camelo, se alimenta de gafanhoto e mel silvestre. E vive uma vida difícil, cheia de desafios. Mas ali, no deserto, a palavra lhe foi dirigida, nos ensinando que é possível sim ouvir Deus nos desertos da vida. No momento que tudo silencia, no momento que as dificuldades se aproximam, que a enfermidade chega, no momento que as coisas não estão do modo como nós queremos, ali eu posso sim ouvir Deus. Só que para eu ouvir Deus, eu preciso estar nesse lugar de comunhão, entrar no Santo dos Santos, viver temente a Deus, obedecendo os seus mandamentos, ser justo diante de Deus. E quando isso acontece, aquilo que foge à minha condição vai realizar. O sobrenatural de Deus independe da minha oração, mas eu preciso estar neste lugar de comunhão. Mesmo nas experiências de deserto, das dificuldades, os pais de João vão nos ensinar que é possível sim, e que eu não posso desistir daquilo que parece impossível. Até o último momento ele rezava e clamava: Senhor, me dá um filho, Senhor, me concede essa graça, mesmo a condição humana não tendo mais jeito. Para Deus nada é. Quando o anjo Gabriel, que anuncia tanto o nascimento de João quanto o nascimento de Jesus, vai anunciar a Maria o nascimento de João Batista, ele vai dizer: para Deus nada é impossível. Isso vai acompanhar a história de João. Isso acompanha a história daqueles que fazem experiência do deserto, aqueles que mesmo sem querer, mesmo vivendo uma vida na justiça, na verdade, nos mandamentos de Deus, são colocados em experiências de deserto. Sim, o deserto faz parte da vida humana, mas quando eu me mantenho na justiça, na verdade, no caminho de Deus, não importa o deserto que vier, eu vou conseguir ouvir a voz de Deus. E quando eu consigo ouvir a voz de Deus no deserto, um caminho novo se abre. Aquilo que vai nos dizer no final da palavra de hoje: todos verão a salvação que vem de Deus. Mas para isso, eu preciso entrar neste lugar de comunhão, no Santo dos Santos. E entrar no Santo dos Santos é mais do que um lugar exterior, físico. É viver aquilo que os pais de João viviam. Eram justos diante de Deus, irrepreensíveis, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. A obediência a Deus, a justiça diante de Deus, o temor diante de Deus, mesmo que a vida coloque desertos diante de mim, se eu me mantenho, aquilo que foge da minha condição, Deus dará. Deus irá fazer. Aquilo que eu tenho condição, basta dedicar, esforçar, e eu vou conseguir em Deus. Mas aquilo que foge da minha condição, eu preciso buscar nele, e Ele vai fazer, Ele vai realizar, Ele vai conduzir. E quando acendemos a segunda vela desse tempo de preparação, esse tempo do advento, a igreja chama os seus filhos a estar neste lugar de comunhão, de obedecer a palavra de Deus, de seguir os mandamentos de Deus, de conhecer a verdade de Deus, de fazer como os pais de João, homens irrepreensíveis, mulheres irrepreensíveis, justos diante de Deus.
Se você é justo diante de Deus, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Tem coisa na nossa vida que, se a gente dedicar, esforçar, acordar cedo, trabalhar, suar, a gente vai conseguir, porque Deus justifica. Mesmo aquilo que pareça ser difícil, mas aquilo que é impossível não depende de mim, depende de quem? De Deus. E isso quem realiza é Deus, não somos nós. Eu preciso estar nesse lugar de comunhão. Eu preciso estar neste lugar onde Deus se manifesta. E nos fala a palavra que quando Jesus foi para a cruz, 15 horas, quando ele se entrega no templo, no alto do monte, quando ele se entrega no templo aonde existia o Santo dos Santos, o véu foi rasgado de cima a baixo. O que significa isso? Pela morte de Jesus, você agora tem acesso ao Santo dos Santos. Você agora tem acesso ao lugar da glória, ao lugar do impossível, ao lugar da manifestação do poder e da intervenção de Deus. Mas eu preciso estar, carregar, portar essa arca da aliança. Nossa Senhora é chamada pela igreja como arca da aliança. Eu preciso portar os mandamentos de Deus. Eu preciso ser justo diante de Deus. Eu preciso viver os mandamentos. Se eu vivo os mandamentos, se eu vivo a justiça de Deus, e eu estou no lugar da comunhão, que é o Santo dos Santos, que agora, quando o véu foi rasgado, nós temos o direito e a graça de poder entrar, independente do deserto que a vida colocar diante de mim, o sobrenatural, o impossível de Deus vai acontecer. Todos nós temos sonhos que são realizáveis, sim, se dedicarmos e esforçarmos. Tem gente que quer que seus sonhos sejam realizados dormindo até 10 horas da manhã. Como? Deus justifica o meu esforço. Mesmo que às vezes eu não tenha o direito, Deus com sua graça justifica o esforço humano. Mas existem sonhos que não dependem do meu esforço, por mais que eu me empenhe. Depende da minha comunhão e da justiça de Deus que vai habitar em mim. Quando eu vivo isso, o sobrenatural de Deus é realizado. A palavra nos mostra o caminho para que o sobrenatural de Deus se realize nos sonhos que superam a nossa condição, nas situações de libertação, de restauração de casamentos que parece que morreu, das situações de vício que parece que supera a condição humana, das situações que eu não tenho mais o controle, que eu perdi o controle, que humanamente eu não consigo mais resolver. Nessas situações não depende mais de mim. As situações que fogem à minha condição, que fogem à minha capacidade, aí precisa entrar a intervenção de Deus. E a intervenção de Deus entra quando eu vivo na justiça, na verdade de Deus, estou em comunhão, entro nesse Santo dos Santos, eu vou me tornando Santo dos Santos, portador da justiça, da verdade, da palavra de Deus. Quando isso acontece, o sobrenatural de Deus é tocado, é experimentado. Hoje, a tua oração foi ouvida por Deus. Quando um justo toca no Santo dos Santos, alcança a fraqueza do coração de Deus. Deus tem uma única fraqueza. Deus todo-poderoso, onipotente, criador de todas as coisas, não resiste a um pedido de um justo. Não resiste ao pedido de um justo. E quando ele entra no lugar da comunhão, quando ele entra no Santo dos Santos, o sobrenatural de Deus acontece. Tem situações que precisam do sobrenatural de Deus na sua vida? Sim ou não? Na minha tem um monte, eu não paro de rezar de jeito nenhum. Mas eu preciso me manter na justiça, me manter na verdade, me manter justo, me manter na palavra, nos mandamentos de Deus. Medita na lei do Senhor, alimenta, digere, rumina, viva, estude, escute, busque, conheça, viva, experimente. E nós vamos nos tornando santos dos santos. E quando isso acontece, quando um pedido é feito, quando uma intercessão é realizada, quando uma súplica é colocada na justiça, na verdade de Deus,
o sobrenatural de Deus acontece. Deus tem pressa, Deus tem desejo de manifestar a glória dele, realizar o sobrenatural diante das situações que só Deus pode mudar. Quantas experiências já ouvi de pessoas que, quando viveram a justiça e a verdade de Deus, fizeram uma mudança de vida, buscaram um caminho de conversão, situações que parecia que não tinha mais jeito, Deus vai, faz e muda. Mas eu preciso fazer a minha parte, entrar no Santo dos Santos, viver a palavra, buscar conhecer os mandamentos, aquilo que o final da palavra de hoje nos fala. Quando isso acontece, eu verei a salvação que vem de Deus. Todas as pessoas verão a salvação que vem de Deus. Peça a Deus essa graça de viver na palavra, viver na justiça, viver na verdade, mesmo diante de situações que parecem impossíveis. Para Deus não existe impossível. Para Deus não existe impossível. Mas eu preciso viver na justiça, viver nos mandamentos de Deus e entrar no Santo dos Santos. Um justo, quando entra no Santo dos Santos, o céu se move, os anjos descem, o sobrenatural acontece. Os grandes homens que fizeram grandes experiências na Sagrada Escritura, os grandes santos, foram homens que viveram a experiência do sobrenatural de Deus, porque estavam na presença do sobrenatural de Deus. E que João Batista nos ensine hoje, nesse dia que acendemos a segunda vela, a buscar o sobrenatural de Deus. Mesmo no deserto, eu posso ouvir e experimentar a ação de Deus. Então, a palavra de Deus foi dirigida a João no deserto.